Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui no nosso novo episódio Gestão em Ação. Hoje vamos falar de um tema vinculado ao tema sustentabilidade novo, desafiador e que está em grande crescimento no mundo, que é a tokenização ambiental. Vamos falar de um tema trabalhado dentro desse grande mundo de investimentos e de crescimento forte, não só no Brasil, mas também na América Latina, também na Europa e também no Oriente Médio. E para essa conversa, a gente convidou a Bluebell Index. E quem vai, obviamente, dessa empresa falar com a gente é o Fábio. O Fábio Machado, ele é executivo comercial da empresa e vai trazer com muita propriedade esse tema aqui para a gente, esclarecendo o que é tokenização ambiental. Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ivo. Um grande prazer estar aqui com você, estar também com a audiência, poder divulgar um pouco mais a respeito dessa inovação que nós estamos trazendo para o mundo, na parte ambiental, que é tão importante, haja visto que nós temos sofrido no dia a dia, né, dessa grande gangorra ambiental que basicamente está afetando a todos nós em nível global. Com certeza. Fábio, se apresente, conte um pouco da sua história, já foi executivo de muitas empresas e hoje você está na Bluebell Index, né, nessa parte mais comercial. Conta um pouco da tua história, por favor. Exato, eu tive uma carreira bastante sui generis, né? Já trabalhei na área pública, já trabalhei em grandes empresas multinacionais, na área bancária principalmente, onde eu fiz grande parte da minha carreira. E tive contato com áreas mil aí, desde do seu Zé da esquina até o dono da fábrica de ar-condicionado multinacional, super conhecida. E agora, aproximadamente um ano e meio atrás, eu tive contato com a Bluebell. E isso me chama muita atenção e eu costumo dizer até para quem me conhece, né, no dia a dia, que foi um amor ao primeiro PPT. Então, legal, assim que eu entendi um pouquinho do que a Bluebell fazia, realmente eu me apaixonei pelo tema. E eu digo que depois dessa caminhada aí de mais de 25 anos de carreira profissional, hoje eu trabalho com um propósito. É muito legal trabalhar com algo que você realmente está deixando de legado, né? Eu que sou pai, aliás, mandar um beijo pro meu filho, Bruno. É muito interessante a gente poder deixar esse legado para eles, né? Então, trabalhar com propósito, com algo que realmente faz a diferença, é realmente muito bom. Muito bom. Fábio, já entrando na estrutura, né, que eu sempre faço essa pergunta para o convidado, naturalmente o tema tokenização ambiental é um tema, né, muito refinado e você vai trazer esse contexto para a gente, mas como que esse item, esse tema, eu digo esse entendimento, esse produto, né, porque isso é um produto, está vinculado à sustentabilidade. Traz uma explicação para a gente, obviamente você pode entrar até no escopo da Bluebell, assim, na Bluebell Index, né, como é que hoje vocês trabalham, mas conecta para a gente o que tokenização ambiental tem contribuído na jornada da sustentabilidade. Pois é, ao longo da caminhada nós identificamos nesse grande cenário chamado aquecimento global os principais atores, quais sejam o proprietário rural e do outro lado o comprador final. E nós percebemos que esses atores possuíam algumas dores. Do lado do proprietário rural, a dificuldade de acessar esse mercado, é um mercado que até então era caro para ser acessado. Algumas certificadoras hoje cobram a partir de $300 mil para fazer uma certificação de uma área. Demora muito, leva aproximadamente 2 anos para que ela seja certificada. E tem um outro lado, você precisa possuir uma área muito grande. Praticamente 30 mil hectares, né? Não sei se o pessoal aí de casa tem noção do que é isso, mas é uma área extremamente grande, com isso acaba ficando de fora a maioria dos proprietários rurais. Sim. Então, e outra, todas as principais certificadoras do mundo, elas olham apenas para o carbono, né? O famoso carbono. Então a Bluebell, entendendo as dores dessa primeira parte do processo, desse primeiro ator, o que nós fizemos? Primeiro, nós montamos um projeto de maneira que o proprietário rural ele não tem custo para entrar no projeto. Então, primeiro diferencial. Segundo diferencial, nós não pedimos que o proprietário tenha uma área tão grande de propriedades. Se você estiver, por exemplo, na Mata Atlântica, a partir de 1.000 hectares, até um pouco menos, a gente consegue trazer para dentro do projeto. Fantástico. E consegue fazer com que ele seja viável. Tem mais biomas acima de 3.000 hectares. Sim. Um outro ponto tão importante quanto, ou até mais, que é a questão do tempo, né? Afinal de contas, o tempo ele é único e não dá para ser comprado. Sim. Nós fazemos o nosso projeto em até 1 ano. E se a propriedade tiver ali a documentação, tudo ok, a parte ambiental estiver tudo ok também, e tendo o engajamento do proprietário, que é super importante, nós temos uma redução desse prazo. Tivemos agora recentemente, para você ter uma ideia, Ivo, um case em que em pouco mais de 3 meses conseguimos fazer o desenvolvimento e a certificação de uma área lá no Amazonas.
Então foi um case muito interessante em que a gente conseguiu propiciar ao mesmo tempo menor prazo, custo zero e fazer com que esse proprietário estivesse aí dentro agora sim do mercado de ativos ambientais, né? E aqui é até importante a gente fazer uma explicação, para quem não é do meio especificamente, que o mercado hoje ele é muito conhecido pelo mercado de carbono, só que o nosso mercado ele está, digamos ali, um nível acima, porque nós falamos de ativos ambientais, dentre os quais o próprio carbono, mas também água, solo e biodiversidade. Então, desse modo, nós temos uma amplitude maior de análise dessa propriedade e conseguimos trazer, então, esse proprietário para o mercado de ativos ambientais. Então, resolvido o primeiro ator, que é o nosso proprietário rural, que eu sempre digo, né, que eu sou um fã do proprietário rural, ele é um camarada que está ali trabalhando sol a sol, tem várias dificuldades que ele tem que enfrentar no dia a dia, nós trouxemos para ele, então, essas facilidades. Mas, como eu sempre digo, né, não adianta nada você fazer um projeto muito bem feito se do outro lado você não gera a liquidez necessária para tocar todo esse projeto. Então, falando com outro ator, que é o comprador final, e o comprador final geralmente são empresas que têm ali grande pegada de carbono, como é dito, né? Então, as empresas elas têm uma necessidade de fazer ali a sua compensação. Então, nós temos percebido ao longo dos últimos anos houve uma queda muito grande no valor do carbono no mercado internacional. Nós saímos ali 3 anos atrás de um valor de $17 por tonelada de carbono, que é a unidade que é utilizada, para 50 cents de dólar agora, 3 meses atrás. Agora voltou para cerca de 1,20, mas assim, nós vemos basicamente aí uma queda muito grande, muito importante desse mercado. E essa queda ela está diretamente relacionada à dor desse comprador final. Quando lá atrás surgiu, né, toda essa questão do ESG e os projetos, etc., percebemos que as empresas começaram a comprar de forma indiscriminada todos os projetos que existiam ao redor do mundo. Só que sem se perguntar qual que era a questão subjacente disso, ou seja, qual era o risco embutido nessa operação. Com o passar do tempo e com o aumento do entendimento sobre a questão, eles começaram a ver que tinha um risco reputacional importante ali embutido. Por quê? Imagina só, Ivo, a tua empresa, por exemplo, compra um projeto de uma área, dali 1 mês, 2 meses, vem lá um órgão de mídia, um veículo de imprensa e vê que aquela área está totalmente degradada, destruída. Ou que, por exemplo, não tem documentação, ou quando a gente vai verificar as coordenadas, você verifica que aquela área está no meio do oceano. Então, isso aconteceu, né, inclusive, né? Pois é. Então é o tipo de coisa que a gente leva muito a sério. Então, nós entendemos que o remédio para sanar essa dor chamada risco reputacional, basicamente era a rastreabilidade. E é aí que entra a tokenização. De um modo muito simples, até para o pessoal de casa entender muito bem como funciona, né, a tokenização, falando aqui em linguagem muito, muito simples. Basicamente, ao longo da nossa esteira de produção, imagina a Bluebell como uma indústria onde você tem ali uma esteira de produção, onde no início nós temos ali a matéria-prima, que é a propriedade rural, e aí nós fazemos as análises. No primeiro momento, verificamos o histórico de queimada e desmatamentos dos últimos 15 anos. Então, com base nisso, logo de início ali, e no prazo de até 1 semana, nós identificamos as propriedades que têm condições de entrar no projeto ou não. Então, em pouquíssimo tempo, eu já consigo te dizer, Ivo, você como proprietário rural, se você está apto a participar do projeto. Então, basicamente, estando apto, nós andamos para os próximos passos e durante esses passos vamos colhendo dados esses que ao final do processo, ele é gravado tudo dentro de um blockchain, né? De novo, tentando simplificar um pouco mais, esses dados nós encapsulamos dentro do token. Token esse que é o nosso produto final. Então, as empresas que têm a necessidade de realizar a compensação, elas adquirem os tokens esses que trazem o quê? Informações. Informações sobre a documentação e a questão ambiental da propriedade. Perfeito. Você vê que o produtor rural brasileiro está sendo convidado a uma jornada diferente, né? Porque ele, preocupado com as questões ambientais, até porque primeiro que ele já tem um cadastro ambiental rural, que ele precisa respeitar premissas de desmatamento, né? Ele não pode, né? Cada bioma brasileiro tem uma quantidade específica, né? Então na Amazônia você tem que preservar 80%. Então, por exemplo, né, para quem não conhece bem, o Código Florestal Brasileiro estabelece isso para aquele produtor. E ele já tem uma rotina, obviamente, por exemplo, agroquímicos que ele trabalha, ele tem ali que trabalhar uma logística
da lavagem, né, da tríplice lavagem de todos os seus defensivos. Então, o produtor rural já negocia ou já trabalha já dentro do conceito ambiental. Só que ele agora, toda a história da sua propriedade, se ele, obviamente, tem mais organização, se ele tem rastreabilidade, se ele tem informação, se ele tem registros, ele qualifica melhor a área dele, né? Então, e se ele é um produtor acima, ou tá próximo de 1.000 hectares, o que tem muito no Brasil, né? Se você pensar, imagina as áreas todas que você tem no Mato Grosso do Sul, você tem no Paraná, você tem no Goiás, em São Paulo também tem, né, ali no mais do oeste, né, que são propriedades rurais grandes na própria Bahia. Né, nós temos um território gigantesco. O produtor rural agora está sendo, né, convidado a um novo conhecimento. E vocês da Bluebell Index, eu sei, né, Fábio, que vocês têm convidado, você fez recentemente uma palestra em Goiânia, conta pra gente no Goiás ali, para produtores, você tem apresentado esse tema também para os produtores, né? Exato, eu digo que muito antes de ser um diretor comercial da Bluebell, né, onde nós cuidamos ali da parte inicial, que é a entrada da propriedade. E eu tenho contato diário com o proprietário rural, né, por isso que eu digo que, apesar de estar em São Paulo, capital, eu sei das dores ali que o pessoal me comenta que eles passam de sol a sol, né? Sim. E a gente vê que existe uma necessidade, uma carência muito grande de informar ao proprietário rural, ele que tem que lidar ali com variação de câmbio, variação climática, variação do preço do que ele vende, né? Seja pecuária, seja agricultura, ele tem mais um assunto que tem um certo grau de complexidade. Então eu digo que, além de ser um diretor comercial que também cuida lá da parte final, eu converso com as grandes empresas mundiais, do Japão até os Estados Unidos, e é por isso que a gente está muito antenado ali nas dores de ambos os atores desse grande cenário. A gente tem a obrigação realmente de divulgar, de explicar, né, de traduzir. Eu até brinco lá internamente com os nossos doutores e pós-doutores, né, que nós temos lá na Bluebell, que o meio científico, ele obviamente é super importante para que a gente consiga ter a base, né, necessária para caminhar em direção a soluções que a humanidade tanto precisa, né? E talvez o maior desafio que a humanidade já passou seja justamente a questão climática, né? Só que existe aí um gap entre a fala do cientista e a divulgação desse conhecimento, né? Às pessoas comuns, pessoas que não têm ali a formação científica, né? Então a minha atribuição basicamente, como eu disse, é levar esse conhecimento ao proprietário rural. Semana passada, por exemplo, eu estava lá com os amigos de Goiânia, fazendo lá um evento e explicando para eles, né, no detalhe, como que é, o que é esse tal do mercado de carbono e mais ainda, né, o mercado de ativos ambientais que nós estamos trazendo para o Brasil. Inclusive, até algo que eu comentei com eles é que a Bluebell, ela é a primeira certificadora brasileira, 100% brasileira, que está aí ingressando, né, nesse mercado global de ativos ambientais, trazendo justamente a rastreabilidade do que o comprador final tanto precisa. Hoje, para você ter uma ideia, o couro, por exemplo, utilizado nos carros suecos, que até então eram suecos, né, da Volvo, que a China comprou, eles são rastreados. Então, o comprador final do veículo, ele sabe de onde que é a origem daquele couro. E com isso, você, empresa que é o comprador final, consegue ter ali uma tranquilidade em relação à origem, que você não está comprando um produto de uma área com, por exemplo, desmatamento, de uma área com trabalho escravo e assim por diante. É por isso que nós vimos nessa questão da rastreabilidade, e até para deixar mais cristalino o entendimento, a questão da rastreabilidade, ela existe por quê? Na hora que nós colhemos os dados, inserimos dentro desse blockchain, né, e nada mais do que um encadeamento de informações, onde a partir do qual, quando eu insiro a informação, quando eu gravo a informação, nem mesmo eu que fiz essa inserção, eu não consigo mais alterar ou deletar. Então ela está lá gravada, e é justamente isso que gera essa rastreabilidade, que permite, por exemplo, ao comprador final saber, por exemplo, olha, comprei este token, e o token ele é relativo a uma área do Ivo lá no interior da Bahia, propriedade, nome tal, de tal tamanho, assim por diante. Então todos esses dados estarão disponíveis aos compradores dos tokens. Então é isso que dá essa tranquilidade, né, para o mercado, que gera liquidez, que faz toda essa grande roda girar. Perfeito. Uma pergunta aqui que eu tenho curiosidade, Fábio, talvez o nosso ouvinte aqui também, o produtor rural, você falou muito bem dessa rastreabilidade, né, de você garantir que esse ativo ambiental ele está alinhado a premissas ambientais sociais.
qual que é o critério? Fala um pouco do critério que esse produtor rural, você citou uma coisa que é trabalho escravo, por exemplo, né? Trabalho análogo à escravidão, que vocês possivelmente verificam. Então vocês olham outros temas, que temas que vocês olham para que esse produtor rural seja elegível ao processo das questões ambientais, sociais, de governança? O que hoje, dentro do seu critério de qualificação, não sei como é que você, ou de seleção desse produtor rural, para que ele tenha um ativo, né, capaz de ser comercializado, quais são os critérios que você pergunta para ele ou pede para ele? Boa pergunta, Ivo. Isso, inclusive, dá a oportunidade, né, do amigo proprietário rural que nos assiste a entender se a propriedade dele, inclusive, está ou não apta a entrar no processo, né? Sim. Então, nós temos primeiramente um critério preliminar, que é a quantidade de área. Então, por exemplo, a propriedade ela está ali no Cerrado. Inclusive, hoje a Bluebell ela tem aí uma grande quantidade de terras por todo o Brasil, com uma concentração um pouco maior no Cerrado. Legal. No Cerrado, por exemplo, a lei prescreve que ele precisa ter ali uma reserva legal de 20%, né? Uhum. E aí até vou dar uma dica depois aqui para o pessoal que quer entrar realmente no mercado para entender ali se o potencial dele é grande ou não de produção de tokens, tá? Perfeito. Então, basicamente, ele precisa ter ali, se for bioma fora da Mata Atlântica, pelo menos 3.000 hectares de propriedade. Uhum. Se for Mata Atlântica, a partir de 750 nós conseguimos trabalhar. Então, critério primário é um critério quantitativo. O segundo critério que nós verificamos também é o critério qualitativo. Uhum. No qualitativo, nós verificamos o que, por exemplo, se for uma área de monocultura extrativista, até por questão científica, infelizmente, ali vai dar uma conta negativa. Sim. Então, ele não é passivo, infelizmente, de entrar num projeto. Tá. Porque se entrar, na conta final, ele vai, ao invés de sequestrar, ele vai ter mais emissões de carbono. Tipo então, um produtor de cana, por exemplo, né? Perfeito. Ou eucalipto, né? Que são grandes áreas e a monocultura, né? Exato. Às vezes o pessoal nos procura falando assim, eu tenho uma área aqui que eu estou fazendo reflorestamento. Sim. Primeira pergunta, reflorestamento do quê e para o quê? Sim. Porque geralmente o pessoal que não é da área pensa assim, estou plantando eucalipto, mas ele já está plantando com a ideia de dali 7 anos ele ia fazer o corte. Sem dúvida. Só que aí no caso, o que vai acontecer? O eucalipto é uma árvore que cresce muito rápido, né? E ela uma demanda hídrica altíssima. Exato, usa muita questão hídrica, né? Então ele mais empobrece o meio ambiente do que traz valor. Então, nesse caso, por exemplo, a gente não consegue trabalhar. Entendi. Então, nós verificamos isso. O que é que ele faz naquela área? Tem, por exemplo, proprietários rurais que ele não tem nenhuma atividade ali específica e tem uma área, inclusive, coberta, e aí está a dica, né, de quem, de repente, está avaliando a entrada nesse mercado, muito superior, a cobertura muito superior à área de reserva legal. Nesse caso, por exemplo, de novo, falando aqui do Cerrado, que tem que ter um mínimo de 20%. Tem proprietários, por exemplo, que tem 80%. Fantástico. E aí a gente tem uma produtividade, assim, excepcionalmente boa. Uma outra situação também que é boa, por exemplo, se o proprietário ele tem ali um trabalho de regeneração daquela área. Legal. Isso também é interessante, porque está trazendo ali uma adicionalidade importante para essa questão toda. Muito bom. E, Fábio, hoje... lá você tem nesse evento com os produtores de Goiânia lá, né, porque você estava, eles eram produtores pecuaristas, trabalhavam algum tipo de cultura? Qual que era o perfil desses produtores rurais? Era um perfil bastante heterogêneo, tá? Tinha pecuarista, tinha agricultor, tinha monocultura, tinha policultura, tinha de tudo. Inclusive, durante a palestra, eu fiz ali um pequeno levantamento, né? Fala para mim quem é que conhece o mercado. Aí eu vi que 80% do pessoal disse que já tinham pelo menos ouvido falar sobre o mercado de carbono, né? Eu nem entrei na questão da ativo ambiental, porque ele ainda é menos conhecido no Brasil. Sim. Aí, continuando lá a minha enquete, né? Aí eu perguntei, tá bom, de vocês que já ouviram falar, quem de vocês conhece, não que está fazendo por enquanto, que conhece alguém que está fazendo um projeto desse tipo? Aí dos 80%, só uns 30% levantaram a mão. E desses 30%, fiz mais uma enquete falando o seguinte, quem aqui está no momento realizando um projeto desse tipo? Apenas um levantou a mão. Exato. E aí eu até falei para ele, né, que o importante, até falando independentemente de Bluebell, a gente tem que mostrar para quem quer entrar no mercado quais são os cuidados que ele tem que tomar em relação a isso. Se você quiser falar aqui agora, deixa para o final para a gente segurar a audiência. Você que manda, Ivo. Pode falar agora. Pode então falar. Vamos lá.
Então, assim, é muito importante que quem está ali entrando no projeto, muito mais do que olhar, por exemplo, quanto que eu vou receber no final e etc, como que funciona, quanto tempo leva, é ver o seguinte, este produto que eu estou querendo criar aqui, produzir na minha propriedade, é um produto que lá na frente tem demanda? E, de novo, a demanda ela vem da rastreabilidade. Perfeito. Se o teu produto ele apresenta essa rastreabilidade, e eu digo mais, tem que ser uma rastreabilidade desde o D0. Por quê? Existem hoje algumas iniciativas que falam sim de rastreabilidade. Porém, quando você desce a lupa ali e olha um pouquinho mais de perto, você vê que essa rastreabilidade é apenas de parte do processo em diante. E não desde o D0, desde o primeiro envio do documento. Então, isso é o que nós falamos. Olha, independentemente de quem você, proprietário rural, for escolher, olhe muito para a questão de quando que é essa... Primeiro, se tem a rastreabilidade e desde quando ela ocorre. Isso é super importante, porque se lá no final o teu comprador vê que você não tem rastreabilidade ponta a ponta, você vai ter, não vou dizer que não vai vender, mas terá mais dificuldade para que você consiga vender o teu projeto. Com certeza. Fábio, muito bom esse primeiro bloco, muito rico, já esclarecedor. Pessoal, vamos encerrar aqui esse primeiro bloco e partimos para o segundo. E eu quero conhecer alguns temas aqui com o Fábio, somente da COP28, que eles estão lá agora, e a gente vai falar disso já já. Até o próximo bloco. Voltando aqui, pessoal, para o segundo bloco do Gestão em Ação, aqui com o Fábio Machado, da Bluebell Index. Vamos falar nesse bloco sobre a COP28, que está acontecendo exatamente neste momento, né, Fábio? Começou agora dia 30 de novembro e vai até o dia 12 de dezembro agora de 2023, né? Calma, estou antecipando o ano de 2023. Um evento importantíssimo, né? Você vê, ele está tendo até uma repercussão muito forte na mídia, né? A gente está tendo muitas reportagens, o Brasil está sendo representado lá por várias iniciativas e vocês foram convidados, né, Fábio? Vocês entraram aí como uma das poucas empresas brasileiras a estar, né, no meio dessas discussões, a contribuir. Conta um pouco para a gente, né, como está esse processo. Prazer. Inclusive é um orgulho para a gente poder dizer que a Bluebell ela faz parte de um seleto grupo de empresas aqui no Brasil que foram escolhidas pela Apex, onde nós somos ali selecionados dentre 500 empresas do Brasil, sob os critérios de inovação, o critério de environmental também, de toda essa questão que envolve a COP, né, que é a Conferência das Partes, a número 28 agora de Dubai. E dentre essas 500 empresas foram ali escolhidas 6, dentre as quais a Bluebell, e nós estivemos, dependendo de quando esse episódio for ao ar, e nós estaremos presencialmente lá do dia 8 de dezembro até o dia 12 de dezembro, mostrando um pouquinho do que a tecnologia e a ciência brasileira é capaz. Perfeito. Eu sempre digo, e eu sou muito orgulhoso do que nós temos aqui no Brasil, tanto em termos de pessoas, sim, a gente tem realmente no Brasil, né, a questão educacional, que a gente precisa trabalhar muito para avançar ainda, mas nós sabemos também que nós temos pessoas de muito valor aqui no nosso país, né? E nós estamos ali com muito orgulho representando o nosso país nos quesitos, então, ali de inovação, de rastreabilidade, que, de novo, é algo que eu digo que, independentemente da parte do mundo onde você esteja, você que entende do assunto, e isso eu tenho conversado com o pessoal do Japão, Oriente Médio, Europa, Latinoamérica, o nome do jogo é rastreabilidade. Perfeito. Todo mundo quer o afastamento do risco reputacional. E é isso que nós estamos levando para a COP, né, no momento em que nós vivemos aí, mundo afora, uma grande gangorra climática, né? São Paulo, agora, semanas atrás, tivemos aí uma máxima de 43 graus. Sim. Semana seguinte, uma máxima de 20 graus. Então, tudo isso está muito presente hoje no dia a dia das pessoas de um modo geral. E é um assunto que acaba tendo como indutor muito forte, inclusive agora nessa época, justamente a COP28. Então nós estamos lá participando, estamos lá com um espaço na Green Zone, então estamos participando ali dos debates, assistindo, interagindo e mostrando realmente para o mundo, né, o que nós temos aqui para apresentar do Brasil. O Brasil que, além de tudo, né, tem também ali um potencial gigantesco, né, com as suas florestas, com a sua produção. Nós entendemos, inclusive, até para trazer um pouquinho a questão das ODS, né, da ONU. Perfeito. A gente tanto está olhando para a questão das mudanças climáticas, como também para food security, né, para a segurança alimentar. Nós vimos agora, meses atrás, algumas iniciativas ali, por exemplo, da Holanda, onde eles pegaram áreas produtivas do país. O governo comprou essas áreas para simplesmente começar a fazer ali uma reconstrução ali, começar a plantar árvores, né, aumentar a cobertura.
Sob o aspecto ambiental, maravilha, mas sob o aspecto humano, como que nós vamos nos alimentar se todas as áreas produtivas forem adquiridas com essa finalidade? Sem dúvida. Então, até trazendo um pouquinho também desse assunto, Ivo, acho que é importante dizer que a gente tem que olhar para um contexto maior. Do mesmo jeito que nós olhamos não para o carbono apenas, mas para uma amplitude maior de ativos ambientais, também é importante olhar para aquilo que realmente hoje o nosso mundo, né, e as pessoas que vivem agora na nossa época têm como desafio, que além da questão climática, é a questão também da alimentação. Hoje está mais do que comprovado que o Brasil é a grande locomotiva do mundo, né? Sim. Somos nós que levamos ali grande parte do alimento global, né? Então, a nossa iniciativa, inclusive, se você me permitir, Ivo, À vontade. ela trabalha muito na questão de proteger com produzir. Como assim, Fábio? Ao final do nosso processo de análise, né, da propriedade, onde nós ali em algum momento, dentro desse primeiro ano, nós vamos virar para o proprietário. Vou usar aqui você como um exemplo de proprietário, Ivo. Sim. Uhum. Ao final do processo, né, de análise, nós vamos virar para você e falar, Ivo, a tua propriedade, ela possui ali uma quantidade durante os 10 anos de contrato, e aí mais uma informação, já que a Bluebell trabalha com contrato de 10 anos e outras empresas por aí trabalham de 15 até 45 anos. E isso também é um ponto de dor ao proprietário rural que fica um pouco desconfortável de fazer um compromisso, né, de tão longo prazo. Então, também entendendo essa dor, nós reduzimos o prazo. Pois bem, ao final do período de viabilidade, nós vamos verificar a parte documental e ambiental da propriedade. Eu vou te chamar e te falar, Ivo, a tua propriedade possui de potencial para a geração de tokens durante o prazo contratual, exemplo, 1 milhão de tokens. Pois bem, enquanto que outras empresas fazem o pagamento upfront, eles fazem o projeto para que você receba ali praticamente 70%, 80% de todo o período já no primeiro ano, a Bluebell ela trabalha diferente. Como assim? Ela não trabalha tão alavancado. Por exemplo, no primeiro ano nós vamos produzir apenas 20% desse total para os 10 anos. Com isso eu protejo você, proprietário rural, eu protejo a própria Bluebell, protejo o comprador e, mais do que tudo, o meio ambiente. E vamos supor que eu tivesse feito essa antecipação para você e aí ocorresse alguma questão de incêndio, seja até questão da natureza, cai um raio lá, uma área muito seca e pega fogo em tudo e destrói tudo. Como que você ia fazer para devolver aquilo que você já recebeu na frente? Perfeito. Então, justamente por esse motivo, nós trabalhamos de uma forma mais conservadora. E aí que entra a parte legal que nós falamos, né, que nós trabalhamos com a proteção e a produção. Então, olhando tanto para a questão climática, como também para a questão de produção de alimentos. Ao longo desse período contratual, lembra que no primeiro ano, que nós chamamos de primeira safra ambiental, nós produzimos ali 20% do potencial para os 10 anos. Perfeito. Pois bem, ao longo dos próximos anos, o saldo remanescente, nós verificaremos o delta desse período, ou seja, o que variou. Você, por exemplo, fez ali uma mudança ali do agrotóxico para o biológico. Você Controle biológico. Eu vou sair do agroquímico e vou para o controle biológico. Perfeito, exatamente. Você tem ali um ganho sobre o quesito ambiental. Então isso melhora a quantidade de tokens que você pode receber lá no final. Perfeito. Pode ser, por exemplo, que nessa foto inicial onde eu te disse que você tem ali um potencial de geração de 1 milhão de tokens, pode ser que lá no final você alcance 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil. O inverso também é verdadeiro. Se você tiver alguma situação, seja ela humana, intencional ou não, sua ou de terceiro, pode ser que reduza também. Perfeito. Uma queimada, uma supressão vegetal, pode ser que ali você alcance não 1 milhão, pode ser que alcance 900 mil, 800 mil tokens. Então, com isso, nós vamos fazer o quê? O produtor rural que estiver bem intencionado e que inclusive queira investir a própria receita desta venda, desse token, ele pode pegar esse valor, parte dele, reinvestir, melhorar a qualidade, inclusive, do que ele faz lá no dia a dia, fazendo essa virada de chave. Entendemos, inclusive, que a virada de chave, num primeiro momento, ela reduz ali a produtividade, porém, ao longo do tempo, ela se estabiliza e depois começa a ultrapassar aquela marca d'água inicial, ou seja, você tem ao final do período uma produtividade melhor. Fantástico. A reboque disso, Ivo, a gente ainda tem a seguinte questão. Nós sabemos que a Europa, principalmente, ela diz, né, que o proprietário rural brasileiro, que a gente usa muito agrotóxico, que tem muita questão de queimada e etc. E com esse trabalho
do proprietário rural fazendo essa virada de chave, caminhando em direção ao biológico, né, saindo do bioquímico, ele vai ter inclusive uma redução de barreira lá fora. Sem dúvida. Quando ele for vender o produto dele, ele vai conseguir vender um produto que não vai ter mais barreira e que ainda por cima deve ter um valor agregado maior. Então, basicamente, é um ciclo virtuoso que nós estamos gerando com todo esse nosso trabalho. Perfeito. E, Fábio, se o produtor rural também tem uma área degradada, quando o produtor é muito grande, a área tem um perfil diferente. Tem a área que ele produz, tem a área da fazenda ali, da sede, tem vários espaços, né? Se ele faz uma recuperação de uma área degradada, por exemplo, ele amplia de 20% para 25%. Existe uma nascente que pode ser também recuperada ou assim, adensada de um reflorestamento, por exemplo, naquele curso de rio. Ele aumentou aquela área que o Código Florestal determina. Ele trabalhou a questão também educacional das pessoas que estão trabalhando ali dentro. Ele fez iniciativas de educação de jovens e adultos, ele promoveu a ida à escola, ele melhorou a edificação dessas pessoas. Tudo isso contribui para o token dele ser mais valorizado? Sem dúvida. Na verdade, o valor do token ele é único. O que vai mudar, Ivo, é a quantidade de tokens por hectare. Entendi. Então, por exemplo, você tem casos de propriedades que tem ali 30 tokens por hectare. Mas tem propriedades que alcançam ali mais que 200 tokens por hectare. Né? Então, a produtividade dele aumenta. Né? Vamos imaginar o exemplo do plantio de café. Quanto melhor ele cuidar da área, a quantidade de pés de café continua a mesma. Agora, a produtividade por pé de café ela tende a aumentar. Então, a ideia é essa, que ele tem ali um aumento de produtividade de tokens por hectare, e que ele possa, inclusive, e essa que é a grande sacada, reinvestir parte do valor que ele vai receber para melhorar a produtividade dele para a próxima safra ambiental. Perfeito. Fábio, que sabe, a gente na nossa conversa aqui, eu tenho percebido uma coisa que eu acho que é importante, eu queria ouvir sua opinião. É muito importante que o produtor rural tenha ferramentas de gestão, de governança. Tudo isso que a gente está discutindo aqui exige a rastreabilidade, né, que é você... Dentro do tema gestão, a rastreabilidade é uma coisa bem interessante porque exige da gente a construção do histórico, né? A gente conseguir voltar ao passado e mostrar o que a gente fez há 5 anos atrás, o que a gente conseguiu fazer há 10 anos atrás. Você imagina que esse projeto ele tem um delta de tempo de 10 anos. Independente de quem está trabalhando aqui na fazenda ou quem está trabalhando nessa propriedade rural, se você tem uma sucessão no meio desse caminho, um proprietário passou para o filho ou vendeu aquela área rural para alguma outra pessoa, a continuidade da informação é importante. Então, o que eu percebo é que existe aqui uma necessidade do produtor rural possuir ferramentas de gestão, saber trabalhar um procedimento, um processo, rotina, a guarda dessas informações, e ele consiga numa auditoria, porque inevitavelmente ele vai ser escrutinado em algum momento, ele vai ser questionado. Posso verificar o ano passado como foi, deixa eu ver as evidências de treinamento, evidências de foto, de satélite acompanhamento, evidências. Ele vai ter que apresentar evidências nesse período de 10 anos. Você acha que ferramental de gestão realmente vai ajudá-lo ou é fundamental nesse processo? Sem dúvida, cada vez mais nós vivemos uma profissionalização no campo, né? Então, para que você consiga, inclusive, escalar a tua produção, ter ali um processo mais tranquilo para você alcançar mercados, por exemplo, fora do país, assim por diante, você precisa sim ter todo esse histórico, ter todo acompanhamento, ferramentas de administração. Na semana passada, por exemplo, quando eu participei desse evento lá em Goiânia, inclusive foi um evento que falava justamente sobre isso, sobre ferramentas para que o proprietário rural ele consiga ter um acompanhamento, com isso ele consegue mensurar, e quando você consegue mensurar, consegue medir, você consegue melhorar. Né? E você consegue, inclusive, mitigar algumas questões ali que estão ao alcance do proprietário rural. É óbvio, questão climática, infelizmente, não está ao alcance dele. Mas tudo aquilo que está, ele precisa realmente passar por isso, de ter os registros de tudo que ele faz. Hoje em dia, inclusive, né? Antigamente não, mas hoje em dia o satélite ele consegue nos mostrar ali, como eu disse no começo da conversa, nós olhamos para um histórico de 15 anos para trás, né? Então hoje é objetivo, o satélite, não importando o que é dito, o satélite ele vai mostrar ali a realidade como ela é. Perfeito. Né? Então é sim importante esse acompanhamento e essa gestão. Muito bom.
E a gente está falando em 10 anos, né? Você sabe, e eu quero te provocar uma coisa aqui que eu acho interessante. Toda vez que eu converso sobre sustentabilidade, normalmente a gente aborda todos os temas, né? A gente está falando muito da área ambiental, porque a gente está falando de tokenização ambiental, mas você vê como a parte social, e a gente vai entrar daqui a pouco nisso, mas a parte de governança, eu provoco muito que a jornada da sustentabilidade, a pessoa tem que saber trabalhar com o futuro, porque nós estamos construindo um caminho. Imagina o tanto de pessoas que nós temos ainda para convidar para esse tema, né? Esse é o propósito, inclusive, desse podcast, é levar a mais pessoas, desmistificar a questão de sustentabilidade para o nosso dia a dia. Você imagina que a gente está conversando muito com o produtor rural, né, com essa pessoa que hoje tem uma responsabilidade, ele tem um produto fundamental para nosso PIB, além de alimentar as pessoas, a gente fazer o nosso Brasil um país com mais empregos. Agora, pensar que a gente vai trabalhar 10 anos nisso. Então, eu sou muito provocativo, assim, quem trabalha com sustentabilidade tem que saber trabalhar com o futuro, tem que saber trabalhar com rotina, com persistência, com boa sucessão, porque você pode ter um gestor agora muito qualificado, muito refinado para os temas de sustentabilidade, mas ele vendeu a empresa ou ele passou para uma geração que não se qualificou tão bem, vai naturalmente ter uma queda. Então, o tempo é importante na sustentabilidade. Nós estamos buscando uma transformação, imagina quantos anos de emissões atmosféricas, de impacto ao meio ambiente que a gente está acumulando neste momento e o tanto que a gente tem agora, Fábio, para construir, né? Então o tempo, ele é importante. E você falou em 10 anos. Eu tenho uma curiosidade, por que 10 anos? Por que não 20? Por que não 30? Explica para a gente, tem um motivo de ser 10 anos esse contrato? Por que vocês, ou tem outros períodos, você consegue vender, trabalhar a tokenização ambiental por mais tempo? Como é que funcionou achar 10 anos? Na verdade, é mais por uma questão de entendimento da dor do proprietário rural, né? É como eu disse, ele é um indivíduo que ele é desconfiado por natureza e tem motivo para ter essa desconfiança, né? Afinal de contas, ao longo do tempo, ele foi muito ali abordado por gente na porteira dele querendo vender de tudo, né? Só que muitas vezes vender aquilo que não era o melhor para o proprietário. Então, quando, especialmente se tratando de Brasil, né, onde, como dizia aí um ex-ministro, até o passado é incerto, então ele fica muito receoso, né, de realmente se amarrar ali durante um período maior. É claro que a nossa ideia é que ao final ali do 9º ano para o 10º ano a gente caminhe para uma renovação de contrato. Perfeito. Então não é porque nós trabalhamos com um contrato de 10 anos que ele não possa virar 20, 30, 40, obviamente desde que ambas as partes assim entendam, né? Então é mais por esse motivo. Agora, Ivo, dentro disso que você falou, faz muito sentido e eu tenho um caso prático para te falar, tá? De um proprietário rural que ele... todo o trabalho da propriedade dele, eu vou falar inclusive o nome desse proprietário, que é Felipe. Legal, Felipe, ele vai me assistir, tenho certeza. E esse proprietário é muito interessante porque ele me comentou, quando eu divulguei para ele a quantidade de tokens, né, que a propriedade dele gerou, né, tinha potencial, ele ficou até bastante emocionado. Aí ele me disse o porquê. Ele falou, Fábio, isso que você está me divulgando hoje, em pleno 2023, começou lá na década de 70 com meu pai. Olha que legal. Então meu pai, ele teve todo um cuidado lá atrás, quando não se falava em ESG, quando não se falava em proteção ambiental, aquecimento global, nada disso. Mas ele, com a visão de futuro dele, ele começou a olhar para essa questão ambiental, começou a proteger. Então todo o trabalho que foi feito, Ivo, desde lá de trás, né? A gente está falando desde 50 anos atrás, né? Até hoje, você vê, depois de 50 anos, os filhos dele, os netos dele vão colher o resultado. Perfeito. Então, assim, essa experiência e outras que nós temos tido na Bluebell nos encantam, sabe? Porque a gente está levando realmente uma facilidade desse proprietário acessar esse mercado. Com isso, por exemplo, né, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre o bioma amazônico, onde você tem que preservar pelo menos 80% da área, né? Imagina, para quem está lá no meio, no dia a dia, tendo que pagar os seus impostos, etc., aquela área ali, sob o aspecto financeiro, é custo, né? Sim. E com isso nós estamos levando para ele, já que nós analisamos a área na integralidade, né, tanto a área de reserva legal como a área consolidada, a possibilidade dele transformar aquela área que hoje é custo num faturamento que inclusive ajuda a manter esse custo. Né? Então, o nosso intuito é esse, é fazer com que mais histórias como a do Felipe, como a do Leandro, como a do Pedro, todas elas se repitam Brasil afora. E eu até estava comentando, né, antes contigo ali no início, que
queremos que existam outras empresas como a nossa, né? Outras Bluebells que possam trazer essa facilidade de acesso do produtor rural a esse mercado. A gente entende que o Brasil, ele, de novo, né? Ele está ali ele é a bola da vez, né? Sob o aspecto... Está no coração desse processo, né? Perfeito. Tanto sob o aspecto de produção agrícola, né? Agropecuária, na verdade, como também na questão da conservação ambiental. Sim. Então nós temos e precisamos usar isso que nós temos agora. Hoje, basicamente, nós temos a faca, o queijo e a vaquinha que está produzindo leite para fazer o queijo. Sem dúvida. Então temos que aproveitar isso. E a melhor maneira de aproveitar é por meio de programas como o teu, Ivo, que a gente consegue disseminar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas. Você, dona de casa, você, estudante, você, empresário, não importa o teu nível, a tua graduação. É importante que você, assim como eu estou aqui hoje com o Ivo também, sendo instrumento de divulgação disso, que é importante para todo mundo. Tirar um pouco aquela imagem, né, Ivo? Ah, não, questão ambiental, uma coisa muito complicada, muito complexa. Técnica. Ao contrário, é algo que está presente no nosso dia a dia. Vamos mudar o nosso meio de consumir, vamos ser mais responsáveis no consumo, vamos cuidar mais do nosso planeta, porque é aquela história, não temos um plano B nem um plano C. O plano é esse aqui e a gente tem que cuidar muito bem dele. Muito bom, Fábio. Fábio, obrigado. Vamos encerrando o segundo bloco e partimos aqui daqui a pouco para o terceiro, com você e o Fábio nessa entrevista tão rica. Até lá. Voltamos aqui para o terceiro e último bloco da conversa com o Fábio Machado, aqui da Bluebell Index. E neste bloco vamos explorar as questões relacionadas ao tema social. Como que a Bluebell hoje, o Fábio, está tratando esse assunto? Vocês têm pauta, tem uma pasta na empresa, tem projetos na empresa? Fala um pouco para a gente desse tema. Boa pergunta, Ivo. Inclusive, é importante dizer, né, que a Bluebell, parte do que nós faturamos, ele é voltado justamente para investimento social privado. Então, qual que é a nossa ideia? As propriedades que gerarem os tokens, cujos próprios tokens forem comercializados, nós vamos reverter parte desse faturamento para a sociedade local, ou seja... Circo vizinho ali daquele projeto. Perfeito. Então nós vamos investir ali na parte, especialmente da educação socioambiental que cerca aquela propriedade, ou seja, nós vamos devolver parte do que a terra vai produzir para o entorno dela. Então com isso a gente pretende disseminar também conhecimento, disseminar realmente ali uma cultura de, olha, eu estou produzindo aqui, é aqui mesmo que eu vou disseminar esse resultado, levando justamente um ciclo virtuoso de fazer as pessoas entenderem por que essa propriedade que tem uma plaquinha falando ali que tem um projeto de ativos ambientais, o que é isso? Então é importante que o pessoal do entorno ali entenda, né, para que, de novo, nós possamos disseminar a história, a questão, o enredo do que a gente está fazendo e principalmente para aumentar, né, ali o ganha-ganha-ganha, né, que a gente entende. O ganha é o produtor rural, ganha o investidor e ganha também a sociedade local. Perfeito. Fábio, esses projetos serão tocados pela Bluebell ou vai ser tocado pelo produtor rural? Como é que você pensa em operacionalizar? Educação, algum projeto de diversidade, alguma coisa ali daquela região. Como é que vai ser a operacionalização disso? Nós trabalhamos em versões, né? Então nessa versão inicial nós pretendemos fazer ali um trabalho a Bluebell, né? Fazendo ali justamente essa divulgação da questão socioambiental junto a empresas que nos ajudem inclusive nesse passo, né? Ou seja, de fazer essa divulgação por meio do YouTube, por meio de mídias sociais, para que a gente leve isso para o maior número possível de pessoas, né? Perfeito. E vai tratar de temas diversos como hoje a mulher em cargos de gestão, diversidade e inclusão, vai trazer educação, vocês vão tratar temas diversos na parte social, PCD, a parte, né, de profissionais, por exemplo, com deficiência. Vocês vão olhar isso de uma forma ampla? A ideia é essa? A ideia é que a cada versão que nós formos melhorando, né, afinal de contas, nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então a nossa ideia sim é ter uma abrangência cada vez maior, partindo justamente do entorno da propriedade que gerou o projeto. Para que justamente a sociedade local ela tenha a percepção ali mais tangível, né, do que é que aquilo está sendo, trazendo, aliás, de benefícios para o entorno da propriedade, né? Perfeito. Você vê, né, Fábio, tem um tema que eu gosto muito, achados arqueológicos, né? Isso é um tema que está dentro da sustentabilidade, não é um tema muito falado, porque, obviamente,
ele não tem um impacto tão grande, mas historicamente é importante que a gente trate e respeite achados arqueológicos. Imagina o nosso Brasil, o território que temos aqui e lá atrás, né, todas os indígenas, né, toda a cultura indígena que é muito antiga. Imagina o quanto que a gente tem de achados dentro desse período, né, dentro desse espaço e relacionado a esse período passado. E tem propriedades rurais que começam a fazer algum tipo de trabalho que tem interface com esse tema, né? Então, com certeza, se isso for trabalhado no futuro, vocês vão tratar desse assunto, né? Porque ele tem coerência e alinhamento com o tema, né? Sem dúvida, tudo que trouxer valor à propriedade, que especialmente conserve, né, as origens ali, que a gente tem realmente um terreno aqui brasileiro muito rico, né, sobre todos os aspectos, sobre o que tem embaixo do solo, sobre o que tem acima do solo, né. Então a gente tem que aproveitar assim em favor da nossa sociedade, do Brasil, do proprietário rural especialmente, ao máximo, sem dúvida nenhuma, de forma consciente, responsável, de modo a proteger tudo isso que nós temos aqui, que é a nossa maior riqueza, né. Sem dúvida. E, Fábio, o futuro, né? Eu gosto muito de pensar daqui a 30 anos, né? Quando a gente tiver nossos 80 lá na frente, a gente vai estar já um pouco mais tranquilo do que hoje, assim, mas daqui a 30 anos, como é que o Bluebell vê essa jornada, né? Que tipo de trabalho, que tipo de planejamento estratégico vocês têm, né? Olhando para o futuro. Hoje vocês discutem isso internamente, e a outra pergunta é o que vocês hoje percebem do que o mundo vai estar vivendo daqui a 30 anos neste tema, por exemplo, tokenização ambiental, como é que vocês olham a sustentabilidade nessa jornada? Vocês discutem isso internamente? Conta pra gente. Sim, com certeza. A gente entende que o mundo ele é dinâmico, está em constante evolução, né? Ninguém imaginava, por exemplo, que há 20 anos atrás, já agora em 2023, iríamos alcançar aí aquilo que a gente tem falado desde a COP de Paris, né, sobre o aquecimento global ali, em barrar ele em 1,5 grau acima do período pré-industrial, né? Infelizmente já ultrapassamos agora durante o meio do ano de 2023. Então a gente tem essa discussão sim, ela é importante porque para que algo lá na frente, e agora há pouco eu dei o exemplo desse proprietário, né, que tudo começou 50 anos atrás, para que a gente tenha algo ainda a preservar lá na frente, é muito importante que hoje já tenhamos alguns cuidados. E no caso da Bluebell, a gente, até por isso, na nossa idealização, inclusive isso tudo nasceu do nosso CEO, o Felipe Spielmann, né? Que ele é proprietário rural também. Que legal. Lá atrás ele teve um projeto ali que ele começou com uma empresa, né, de celulose e tal, e no final das contas não deu certo porque é aquela história da dificuldade que nós temos aqui no Brasil, né? Infelizmente temos algumas jabuticabas, né, que são próprias daqui do Brasil que impediram o andamento, e isso tudo foi bom porque no final foi o nascedouro ali do que hoje é a Bluebell, né? Perfeito. E do mesmo modo que nós verificamos ali quais eram os atores e as dores desses atores, nós verificamos também que seria importante a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta. E é por isso mesmo que nós olhamos aí para uma amplitude maior de ativos ambientais, né? E é possível até que no futuro, né? Veja, não sou cientista, mas nós fazemos aí a leitura do que o mercado e do que os cientistas estão nos trazendo, né? Os nossos próprios cientistas, inclusive. De que, por exemplo, o carbono, ele foi muito importante como indutor do assunto, para que de uma forma mais profunda ou mais rasa, todo mundo tivesse algum conhecimento sobre a questão da problemática do aquecimento global, né? Então, como indutor, ok. Mas sob o aspecto ambiental, será que esse é o melhor indicador? Ou será que de repente seria interessante olhar para a biodiversidade? Porque essa sim é a somatória, né, da água e do solo, que são a mãe e o pai de toda a natureza, né? Automaticamente você tem um carbono incluso, ali embaixo você tem a somatória, que é a biodiversidade. Então, já olhando para frente, é por isso que nós temos no nosso token essa amplitude maior de ativos ambientais. E aquilo que eu falo, né? Você tem que ter produto, mas você também precisa ter o comprador final. Sem dúvida. E justamente olhando para essa visão de futuro, né? E olhando muito que alguns países no mundo estão fazendo nesse sentido, nós agora recentemente fechamos um acordo com o Seed Group, que é da família do Sheikh Al Maktoum, e ali o Seed Group, ele basicamente é como se fosse uma grande vitrine, né? Empresas do Ocidente que queiram fazer negócios ali com empresas sediadas no Oriente Médio, elas têm ali como uma potencial vitrine justamente o Seed Group, e ali nós estamos basicamente muito próximos de empresas do Oriente Médio, e sabendo inclusive que o Oriente Médio, em especial Dubai,
é um país ali que hoje está virando um hub de negócios em nível global, Sim. nós estamos ali basicamente próximos de empresas, tanto que são oriundas do Oriente Médio, como empresas globais que estão se instalando lá, né? E a gente sabe que ao longo dos anos isso tende a se intensificar. Sim. Como nós conversávamos antes, né? Nós nos acostumamos a olhar o mapa mundi olhando a América como o centro do mundo. Sim. Mas isso mudou um pouco. Hoje, se você olha sobre o aspecto mais atual, você vê, girando um pouquinho o globo, que o Oriente Médio está bem no centro do mundo, né? Você está ali próximo de grandes mercados, consumidores, e especialmente que demandam muita compensação, por exemplo, que é a China, Sim. que é a Índia, principalmente, né? Que são aí ao grande lado dos Estados populacional. Unidos, grandes locomotivas da evolução global, mas também da poluição, né? Sim. Então ali nós estamos muito próximos de grandes centros que podem ser ali potenciais compradores do nosso produto. Sim. Então a gente vê que, em termos de futuro, é mandatório que as empresas que vierem fazer trabalho como o que a Bluebell realiza, que elas realmente olhem com muito carinho para essa questão da rastreabilidade. E mais ainda, para que seja algo que realmente seja claro, seja transparente, que use ciência, como é o nosso caso. Perfeito. Então, o futuro, a gente entende que a gente talvez esteja melhor até do que hoje, sob o aspecto de ter ali mais conhecimento, as pessoas estarem melhor informadas, do mercado consumidor, inclusive, cobrar mais as empresas de quem elas compram. Sem dúvida. Eu e você, nós somos aqui praticamente da última geração analógica, né? Exatamente. Nossos filhos já são da geração total. digital. E a gente entende que essa geração de agora é uma geração que ela é mais exigente em relação... Escuta, esse copo ou essa água, qual a origem? Sem uma dúvida. origem que realmente ela é possível ali de ser mantida ao longo do tempo, ela está destruindo o planeta. Sim. Então essa é uma preocupação que nós, infelizmente, na nossa geração não tivemos, né? Mas que as novas gerações têm. Então, a disseminação de informação, repito, com programas como o seu, Ivo, que está levando isso para uma gama maior de pessoas, tende a ajudar a que essa pressão da pessoa comum, a pessoa que não necessariamente está no meio, né, do ESG, ela meio que faça uma pressão ali para que todo o mercado se movimente em relação a isso. Perfeito. Porque, de novo, se a gente não fizer nada, e é uma felicidade, inclusive, tenho participado de muitos eventos, da ONU, da Câmara Brasil-Alemanha de Inovação, desse evento de Goiânia e tantos outros, nós vemos uma série de iniciativas, né? Porém, ainda não está muito uníssono. Nós temos iniciativas que cada uma olha para um lado. Então, à medida em que nós tivermos aí a concentração dessas iniciativas, olhando todas colocando a sua proa, né, o seu objetivo mais ou menos para o mesmo lugar, a gente tende a ganhar mais tração nisso tudo, né? E um futuro, espero eu, de novo, eu sou pai e eu quero que o meu filho tenha um mundo melhor do que esse que nós temos hoje. Sim. Então, eu acredito que sim, o nosso futuro é um futuro onde, finalmente, as empresas terão como premissa maior ter essa transparência, levar realmente a rastreabilidade, as empresas também fazendo isso, não apenas por uma questão de cumprir as suas metas ali do Acordo de Paris, mas muito mais, realmente, porque elas sabem que o mundo é um só. Então não adianta você ter ali um bolso cheio e do outro lado você está destruindo o planeta. Então é importante sim que exista ali um equilíbrio disso, ou seja, eu faço de tudo possível para reduzir as minhas pegadas e do outro lado eu faço todo o possível para melhorar a questão ambiental. Tanto é, Ivo, que a Bluebell ela tem um aspecto um pouco diferente. A gente olha muito para a questão ali de que assim, a empresa que está comprando o nosso produto, ela está buscando o que basicamente? Investir na natureza. Perfeito. Como se você estivesse comprando ações da natureza. Sem dúvida. Sabe? Então, com isso, aquela história, né? Uma empresa, ela pode comprar uma área gigantesca no meio da Amazônia e preservar. Só que, veja, o core business dessa empresa geralmente não vai ser esse. Sim. Então, o que ela faz? Até para que as pessoas, né, entendam o porquê dessa conversa toda, né? Ela compra um mecanismo chamado Token Bluebell e ali, indiretamente, ele está favorecendo a manutenção e a regeneração da natureza. Então, essa é a nossa ideia, que a gente possa, com esse instrumento, que é um instrumento, no final de contas, financeiro, trazer toda essa atenção e a tração que o financeiro consegue para que o produtor rural ele seja mais produtivo, para que ele seja ambientalmente mais responsável, que as empresas também consigam caminhar em direção a uma economia de baixo carbono e assim a gente ter um futuro daqui a 50, daqui a 100 anos muito mais seguro
sob o ponto de vista de aquecimento ambiental e de segurança alimentar do que o que nós temos hoje. Perfeito. E você vê que a essência de vocês é construir pontes, né? A Bluebell, ela conecta grandes assim, atores desse processo, né? Então o investidor, a própria sociedade que está ali em volta, também aquele produtor rural. E a gente falou bastante aqui de produtor rural, né? Você vê quantos são no Brasil. Imagina o mercado que é isso, o quanto que o Brasil pode contribuir, né, para essa tokenização, né, que investidores possam, né, olhar para a gente, obviamente com essa intermédio de vocês, fazendo isso muito bem feito, como nitidamente eu tenho percebido aqui, a empresa, todos vocês, né, da empresa hoje, possibilitando essas conexões, né, porque sustentabilidade é muito do propósito também do que a gente tem hoje aqui, né, Fábio? É entender que a capilaridade que é transformadora, né? A gente hoje fala de sustentabilidade, grandes empresas. Então você imagina hoje, uma provocação rápida aqui, né? Hoje no Brasil existem 22 milhões de empresas. Imagina quantas empresas faturam mais do que um bi. Pouquíssimas, comparado a esses 22 milhões. Você imagina que hoje a gente tem um desafio, que é levar a sustentabilidade por micro, pequeno e a média empresa. Você até comentou, a gente estava ali fora conversando, né, que tem projetos ali de trabalhar com empresas até com faturamentos menores. Mas por que isso eu acho muito importante e relevante? Vocês estão iniciando agora, vão trabalhar nesses, naturalmente, players um pouco maiores, mas o futuro, cada vez mais percolar, né, migrar isso para a capilaridade, porque eu acho que isso é a transformação. E você já fez o convite aqui para a dona de casa, para um estudante, para um consumidor que consome, por exemplo, um copo ou um celular, da pessoa estar consciente, né? Porque o consumo é um grande mecanismo disso, mas ele tem que ser consciente, né? Você vai ficar trocando de coisas sem... E hoje a questão de resíduo, né? Eu acho que a gente não falou de resíduo aqui, mas imagina como que o resíduo entra nisso tudo, né? Hoje temos cidades no Brasil que ainda não tem aterro sanitário controlado, é tudo lixão ainda. O Brasil tem um caminho gigantesco para trabalhar com recurso hídrico, por exemplo. A gente está falando muito de emissões, né, da parte de carbono, mas imagina o desafio ambiental brasileiro para a questão hídrica, né, toda a parte de gerenciamento de efluente, de lançamento de efluentes em rios, em sistemas de fossa controlado e bem organizado aqui, efluente doméstico, efluente industrial, tem um mundo aqui para a gente discutir, e um mundo de resíduo. Imagina hoje tudo isso a gente fazendo um trabalho juntos, né? Porque esse episódio, tudo, eu preciso de uma pessoa como você, Fábio, para levar a informação de uma forma clara e objetiva, e também da Bluebell Index, fazendo esse trabalho de uma forma capilar, né? Então, eu acho que o nosso desafio é chegar na capilaridade, né? A gente chegar no produtor rural que vai assistir esse episódio e vai falar, opa, deixa eu abordar aqui o pessoal aqui da Bluebell Index para ver como é que eu posso entrar nessa jornada, né? Nessa capilaridade eu acho importante. Como que o produtor rural entra em contato com você hoje ou com a Bluebell? Existe um site? Se ele está assistindo esse episódio, como que ele pode chegar até você, Fábio? Fala pra gente. Bom, pode acessar o nosso site www.bluebellindex.com, sem o BR. Tá. E aí lá ele vai ter o acesso, vai entender ali o que nós fazemos, tanto em relação ao comprador final, como em relação ao proprietário rural, como com a nossa forma de trabalhar. Importante também colocar que nós temos ali no nosso board, eu até brinco que é um board estelar, né? Nós temos ali ex-ministro do meio ambiente, nós temos ali pessoas, por exemplo, muito importantes, que inclusive fundaram o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nós temos pessoas com um olhar muito financeiro também para toda essa questão, que são egressas ali do BNDES. Temos inclusive também um corpo jurídico muito interessante, onde nós temos ali um advogado ambientalista luso-brasileiro, que ele conhece absolutamente tudo sobre a questão ambiental. E que hoje não se faz lei no mundo de meio ambiente sem que ele seja consultado. Fantástico. Temos também uma advogada ambientalista que ela ajudou a escrever o protocolo de Kyoto. Então nós estamos muito bem assessorados em relação ali a tudo aquilo que a gente pode trazer até de segurança, né? Tanto para o proprietário rural, que eu tenho percebido ao longo da caminhada, Ivo, que quando você fala da propriedade, né, desse proprietário, ele tem algo como se fosse da família. Sim. Como se fosse um ente. Muitas vezes, porque aquela propriedade, ele passou a infância ali, foi perpetuado, né? Veio do avô, do pai, e vai passar para o filho dele, né? Assim, então a gente trata essa questão com muito cuidado, com muito carinho, inclusive,
por entender que aquilo faz parte ali da vida dele, né? Então a gente entende que ele, para dar um passo em relação a algo que é até então desconhecido, ele precisa ter uma segurança do outro lado, né? Então um trabalho também muito grande que a gente tem justamente de mostrar, olha, nós estamos aqui de peito aberto, fazendo o que nós fazemos aqui. Justamente, eu digo que o mercado, talvez uma das razões de nós existirmos, é porque o mercado ele é, de certa maneira, ineficiente. E nós estamos trazendo, de uma maneira muito humilde até, a eficiência que o mercado tanto busca, que é isso, facilitar a entrada do proprietário rural, explicando para ele como funciona ali de uma maneira muito transparente, mostrando para o comprador final o que a gente oferece ali, que vai afastar o risco reputacional que eu tanto digo para ele. Hoje nós somos aproximadamente 30 colaboradores, né? Então nós temos 30 famílias que o meu filho, o meu pai, minha mãe, minha namorada, todo mundo fica ali, né? A gente trabalha com um propósito tão grande, para você ter uma ideia, Ivo, que todos nós, todo mundo que cerca, né? Cada um de nós, que somos do time aqui da Bluebell, e aí, como é que tá? E a venda? E o proprietário? E o projeto está saindo? E aí? E entra muito essa questão, inclusive, de você conseguir chegar ali, né, numa capilaridade maior. Meu grande sonho de consumo, Ivo, é a gente conseguir trabalhar com proprietários que tenham áreas muito menores. Legal. Infelizmente, como trata-se de tecnologia e toda tecnologia no começo, ela tem um custo um pouco mais alto, porém ela tende a ter uma queda ali ao longo do tempo, né? Então a gente pretende, Deus queira, conseguir inclusive alcançar, né, uma camada ali maior de proprietários rurais, propriedades familiares inclusive, e poder levar para esses proprietários um acréscimo de faturamento, para que ele consiga realmente participar desse mercado e com isso conseguir fazer um movimento muito maior em relação ao que nós temos hoje de potencial no Brasil. Eu acredito nisso, sabe, Fábio, que no futuro a gente vai ser mais... A tecnologia, os processos, a preocupação, isso tudo vai viabilizar mais a entrada de produtores, por exemplo, de 1.000 hectares, 500 hectares, que são muitos no Brasil, né? São muitas áreas relacionadas à pecuária, né? O Brasil tem muito pecuarista e que preserva, alguns preservam, né? E eu espero que todos preservem, né? Que tenham esse cuidado de preservar ali dentro, no bioma que ele está, se é o Cerrado, se é o Pampa Gaúcho, se está dentro na Amazônia, ou no Nordeste mesmo ali, nas áreas de Cerrado ou de Caatinga, que seja, qualquer um dos grandes biomas brasileiros, a Mata Atlântica, né? Então que ele, além de respeitar, ele vai ter a oportunidade de entrar nisso. Eu acredito, sabe, que a evolução do tema sustentabilidade vai permitir isso no futuro. Como você já levanta essa possibilidade, eu não tenho dúvida que a legislação brasileira, que a tecnologia, que o governo brasileiro, né, que o governo vai viabilizar melhor isso, né? Eu acho que existe um papel, você vê, os empresários, os investidores empresários que hoje estão trabalhando isso, necessita sim de um apoio governamental, né? E independente de partido, né, isso é uma jornada nossa, né? Então, eu também tenho uma expectativa de que esse tema seja independente de que quem esteja lá. É um tema de Estado, né? E não de governo. Exatamente, de Estado e não de governo. Perfeito. Da gente continuar com esse processo, né? Eu também torço para isso, espero que isso ocorra, que a gente tenha uma longevidade desse programa. Hoje muitos programas eles não têm uma longevidade grande porque não é um projeto, né, de governo, é um projeto político. E infelizmente algumas coisas acontecem ainda de continuidade. Mas eu espero que o que a gente está criando agora perpetue, né? E também vocês perpetuem e que os investidores percebam que o Brasil é um celeiro de investimentos e que a gente possa construir uma estrada, né? Um pavimento de sustentabilidade sólido e longo, né? Fábio, muito obrigado. Eu queria deixar aqui para você as palavras, se você quiser falar com a audiência, as suas, né, palavras aqui finais. Eu te agradeço muito sinceramente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento e por tudo que você apresentou para a gente aqui. Ivo, a Bluebell Index que agradece, né? Aqui eu falo em nome dela, afinal de contas. Agradeço também ao espectador que a gente entende que muitas vezes isso que a gente está falando aqui é algo que parece muito etéreo, né? Muito, até brinco, né? Que parece meio com a cabeça de bacalhau. A gente ouve falar, mas nunca viu, né? Nunca viu, né? E aqui hoje vocês tiveram a oportunidade de, espero, como eu disse em alguns eventos já, de ter uma sementinha, especialmente você, produtor rural, para que você entenda que existe sim uma possibilidade muito concreta de você trilhar o caminho do sucesso, de ter um faturamento adicional, de ter o nosso apoio, inclusive, nessa jornada, né?
de uma maneira muito mais eficiente, mais rápida, com menos custo, onde você efetivamente vai poder sim ter uma fonte adicional de renda e vai poder inclusive ser ali um exemplo em relação aos seus vizinhos, né? A gente tem visto muito, para finalizar, movimentos onde entra um proprietário rural e o vizinho que até então ele tinha aquela desconfiança ou não entendia como era, ele acaba entrando também. Perfeito. Então é um movimento que a gente espera que aconteça, já estamos vendo isso e agora inclusive, né, ontem acabamos de divulgar a nossa primeira venda, foi uma venda inclusive realizada para a EISA, que é uma empresa de projeção mundial, grande trade de exportação de café, de algodão e de cacau, e com isso nós brindamos, né, o nosso trabalho, que vem sido aí certificado por KPMG, por Bureau Veritas, pela entrada inclusive de uma empresa chamada Minerva Foods, que é uma grande exportadora de proteína animal, conhecida em nível global. E essa venda nos dá ali a credibilidade que a gente tanto buscava para que a gente realmente consiga caminhar, trazendo de um lado resultado, faturamento ao produtor rural e do outro trazendo ali a possibilidade de você, que inclusive faz parte do ESG da tua empresa, de contar com um produto realmente confiável, rastreável, que afasta o risco reputacional que eu sei que você tanto busca. Então a gente pretende realmente com esse movimento começar algo muito legal e de novo, pessoal, a gente quer mesmo outras Bluebells também que venham para o mercado, porque quanto mais gente caminhando e olhando na mesma direção, mais rápido ou de maneira mais efetiva vamos caminhar em direção a uma mitigação do aquecimento global. Então, pela atenção, muito obrigado, Ivo. Eu que agradeço, e nosso Fábio. espectador também. Muito obrigado, Fábio. E muito sucesso a Bluebell. Desejo Obrigado. sinceramente. Pessoal, muito bom. Foi um episódio muito rico ter aqui o Fábio Machado com a gente. Não deixe de, né, conforme o Fábio colocou, propagar, né, alimentar, né, e cuidar dessa semente que nós trabalhamos aqui. Busque conhecer mais sobre, né, a tokenização ambiental. Você que é produtor rural, você é um agente transformador importante nessa caminhada. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.